Consegues imaginar uma moto de apenas 50 centímetros cúbicos que podia alcançar as 21.000 RPM e deixar para trás muitas outras maiores? Assim era a Honda RC116, uma máquina diminuta, mas absolutamente brutal, que conquistou os circuitos nos anos 60. Foi a joia preciosa da Honda nas corridas de motos ligeiras, e a sua história está repleta de feitos verdadeiramente incríveis. Como é que esta pequena moto conseguiu tornar-se uma lenda? Hoje conto-te tudo. Nos anos 50, a Honda tinha um objetivo claro: conquistar as competições europeias. Não era apenas por orgulho nacional, era uma estratégia de marketing para mostrar ao mundo que o Japão podia produzir tecnologia avançada. A Honda não queria apenas ganhar, queria fazê-lo de forma espetacular, utilizando tecnologia que levasse os europeus a repensar tudo o que acreditavam saber sobre motociclismo. Depois de tentar a sua sorte com a Honda RC142, na categoria de 125 centímetros cúbicos, decidiram aventurar-se em algo mais radical, a classe de 50 centímetros cúbicos. A sua primeira incursão foi a Honda R de 1961. No entanto, seria a RC116 de 1966 que realmente se tornaria uma lenda. A Honda RC116 foi o auge da inovação da Honda nas competições de 50 centímetros cúbicos. Uma verdadeira obra-prima que levava o conceito de leveza, potência e aerodinâmica ao extremo. Concebida para dominar as pistas, esta moto destacava-se pelo seu motor bicilíndrico em paralelo DOHC de 49,77 centímetros cúbicos. Uma verdadeira joia da engenharia, capaz de alcançar umas impressionantes 21.500 rotações por minuto, um número que continua a ser difícil de imaginar mesmo nos dias atuais. O seu design não se centrava apenas na velocidade, mas também na precisão mecânica. Contava com 8 válvulas, 4 por cilindro, uma caixa de velocidades de 9 marchas para tirar o máximo proveito do seu potencial e uma potência de 16 cavalos, uma façanha notável para uma moto tão pequena. Mas o que verdadeiramente a tornava singular era o seu peso, ou melhor, a ausência dele. Com meros 58 quilos a seco, esta máquina conjugava uma agilidade impressionante com uma capacidade técnica que a posicionava no topo das competições. Cada componente da RC116 foi cuidadosamente concebido para maximizar o seu desempenho, transformando-a numa verdadeira lenda sobre rodas. Para colocar isto em perspectiva, este motor compacto possuía uma potência específica de 320 cavalos por litro. Mesmo nos dias de hoje, esse é um número que deixa a grande maioria dos motores aspirados bastante envergonhados. O chassi multitubular, em combinação com um design minimalista, transformou esta moto numa das mais leves e ágeis do seu tempo. Era verdadeiramente uma autêntica arma sobre rodas. Na sua estreia, em 1966, esta motocicleta foi conduzida por pilotos lendários como Luigi Taveri. A sua superioridade nas pistas foi tão absolutamente avassaladora que a Honda dominou por completo a categoria de 50 centímetros cúbicos nesse ano. Imagina ser um piloto europeu nos anos 60 a acreditar que a tua moto é a melhor apenas para ver uma pequena Honda a passar a zumbir a 175 km. Era verdadeiramente humilhante e também bastante assustador. Hoje em dia pareceria muito pouco, mas eram os anos 60. Os concorrentes tentaram contrariar a Honda com motores a 2 tempos e até mesmo 18 mudanças, mas nem isso foi suficiente para parar a poderosa RC116. O domínio japonês nas competições internacionais entre 1961 e 1967 foi tão absolutamente avassalador que não deixou espaço para outras marcas competirem em igualdade. Honda, Yamaha e Suzuki revolucionaram as categorias com tecnologias avançadas e um enfoque quase obsessivo pela perfeição, o que resultou num monopólio absoluto em muitas das grelhas. Este período marcou uma era dourada para as marcas japonesas que demonstraram ao mundo do que eram capazes em termos de inovação, fiabilidade e desempenho.
No entanto, esta superioridade também gerou uma grande controvérsia no mundo do motociclismo. Os fabricantes europeus, especialmente os mais pequenos como Derby, Bultaco e Creedler, começaram a ficar para trás devido aos enormes recursos tecnológicos e financeiros dos japoneses. Perante esta situação, a Federação Internacional de Motociclismo decidiu intervir para equilibrar a balança. Em 1968, implementaram mudanças drásticas no regulamento técnico, limitando aspectos como a cilindrada, o número de cilindros, as mudanças e as rotações máximas. Estas novas regras foram concebidas para travar o desenvolvimento vertiginoso das motos japonesas e dar uma oportunidade real aos fabricantes mais modestos, especialmente a marcas europeias e espanholas, que não conseguiam competir com o poder financeiro das empresas nipônicas. Esta decisão, embora polêmica, procurava preservar a diversidade nas competições e fomentar uma luta mais igualitária nas pistas, embora já saibamos que isto resulta em inovação zero e por isso também provocou a retirada temporária da Honda das competições oficiais, pois a marca considerou que as mudanças limitavam a sua capacidade de demonstrar a sua supremacia tecnológica ao retirar-lhes a liberdade de inovar e melhorar constantemente. Este período assinalou um ponto de viragem significativo no motociclismo a nível mundial, redefinindo a maneira como se equilibrava a competição entre os gigantes tecnológicos e os fabricantes independentes. Em outras palavras, a Honda era tão boa que tiveram de mudar as regras do jogo. Basicamente, os rivais disseram: "Ei, fim, se não os conseguimos vencer, mudem as regras para que eles também não possam ganhar." Nos anos seguintes, esta mudança de regulamentação enfureceu a Honda, que decidiu retirar-se oficialmente das competições em 1968, ao sentir que perderam a liberdade que fazia das corridas a paixão por vencer e não apenas seguir regras para ser equilibrado com os outros. Isto marcou o fim da era da RC-116, mas não do seu legado. Esta máquina assinalou um momento-chave e era uma obra-prima do design orientado para o desempenho. Com uma estética que combinava simplicidade e funcionalidade extrema, esta moto não deixava espaço para adornos desnecessários. Cada elemento era desenhado com um propósito claro. Era baixa, delgada e tão estreita como uma bicicleta, otimizada ao máximo para minimizar a resistência ao vento. A prioridade era a aerodinâmica, e a Honda não poupou detalhes para o conseguir. O piloto praticamente desaparecia dentro da silhueta da moto. Para atingir o máximo desempenho, tinha de adotar uma posição extrema deitado sobre o depósito alongado, com o traseiro elevado apontando para o céu, os cotovelos colados ao corpo e a cabeça escondida atrás de uma pequena cúpula. O conjunto parecia uma flecha humana em movimento, desenhada para cortar o vento como um bisturi. Cada curva e cada linha da RC-116 estava focada em maximizar a velocidade e a eficiência aerodinâmica. Outro detalhe surpreendente era o seu sistema de travões. Em vez de utilizar um tambor convencional ou um travão de disco, a Honda optou por um design inovador inspirado nas bicicletas, com calços que friccionavam diretamente sobre a jante. Este sistema extremamente leve era mais do que suficiente para atender às necessidades das corridas daquela época, já que o foco principal estava em manter a velocidade e não em travar. Juntamente com isso, os pneus eram tão estreitos que pareciam ter sido retirados de uma bicicleta de estrada, reduzindo ainda mais o peso total. O chassi multitubular, construído em aço de baixo peso, era uma peça fundamental nesta equação. Segurava o diminuto motor bicilíndrico como se fosse uma joia, eliminando qualquer excesso desnecessário. Graças a estas decisões de design, a RC-116 conseguia um peso total de apenas 58 quilos, tornando-a numa das motos mais leves e ágeis jamais vistas nas pistas. Uma verdadeira máquina de precisão desenhada para conquistar as corridas.
Apesar da curta vida nas pistas, a RC116 teve um impacto enorme. Demonstrou que a engenharia de precisão podia superar a simplicidade e o seu legado vive em cada moto desportiva moderna. Não era apenas uma máquina de competição, era uma obra de arte sobre rodas. Com o seu motor de 4 tempos a 21.500 RPM, desafiou as expectativas do que um motor pequeno podia alcançar numa época dominada pelos motores a 2 tempos. Esta moto representava o espírito de inovação e a busca incessante pela perfeição técnica. E esse legado vive hoje em cada moto desportiva que procura combinar leveza, potência e aerodinâmica. Além disso, a RC116 estabeleceu um padrão que mudou a percepção do mundo das corridas. A Honda não se limitou a competir, redefiniu as regras do jogo. O seu enfoque na inovação tecnológica inspirou outros fabricantes a pensar fora do convencional e a desenvolver soluções mais avançadas para as suas próprias motos. De várias maneiras, a RC116 desbravou o caminho para uma nova era de engenharia motociclística. Atualmente, embora a RC116 esteja presente em museus como um lembrete tangível de uma era dourada das corridas, o seu espírito permanece vivo. É venerada por entusiastas e especialistas como uma das motos mais avançadas jamais construídas, um ícone da criatividade e engenho humano. Não importa quanto tempo passe, a RC116 continuará a ser uma lenda que demonstra que o tamanho não importa quando se tem inovação, ambição e visão, mas acima de tudo, liberdade para inovar. E se você quiser ver uma motocicleta como a potente NSR 250, clique neste vídeo.